Essa subida minha, ainda bem que para o céu não será assim. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 103, um salmo bem conhecido. Enquanto a igreja localiza, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, missionários, pastores, e que o Senhor fale conosco da forma que Ele quiser. Até que horas? Tá. Podemos, igreja? Amém. A tradução é Almeida Revista e Corrigida, tá? Tem por título Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque os homens são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A igreja pode repetir essa última parte? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Podem sentar-se. A glória do Senhor Jesus. Às vezes o Senhor fica com saudades de ouvir o coro aqui na terra, bendizendo o nome dEle, porque as correrias, né, dos afazeres são muitos. E eu percebi que a noite foi dos salmos, a abertura foi o Salmo 125, o testemunho foi o Salmo 120 e a nossa palavra, Salmo 103. É um salmo em que nós somos convidados a louvar a Deus. É interessante, com a questão da luz, da energia que faltou, né? Eu fiquei... Ainda bem que eu tinha um rascunho da palavra. A palavra ficou lá dentro do computador.
mas a palavra está aqui conosco. Glória a Jesus. Chamou-me aqui a atenção o verbo convida-se, o verbo convidar. Convida-se, que está no tempo presente. Então, é o tempo de hoje, é o tempo de agora. É um tempo que está disponível a todos nós que servimos ao Senhor, porque eu penso que seja meio difícil quem não tem um compromisso com o Senhor Jesus ter o compromisso de glorificá-lo. Até porque nós que estamos na casa do Senhor, a tendência muito mais é para insatisfações, reclamações, preocupações, do que adoração. Falei, mas, Senhor, que verdade, né? As preocupações do dia a dia. Esse convite, ele foca, ele vem com um objetivo. Qual é a finalidade desse convite? Louvar a Deus por amor de sua graça. E, por último, é também um convite para toda a humanidade. Todos estão convidados a louvar ao Senhor. E é um privilégio que o Senhor nos concede a cada dia. Este salmo, o Davi dividiu em 2 ou 3 partes. Essa primeira parte aqui, ele conversa com ele mesmo. Do versículo 1 até o versículo 5, mais ou menos, Davi conversa com ele mesmo, como ele faz em outros salmos. Por que te abates, ó minha alma? Davi era um adorador e, inspirado pelo Senhor, ele deixava registrado em poemas, em cânticos, né? E aqui ele começa a conversar com ele. E, enquanto for pronunciado aqui, da maneira que o Senhor achar melhor, reflita, tá? Cada um de nós venhamos a refletir sobre. E aí ele começa o que nós estudamos lá nas nossas aulas de homilética, nas figuras de linguagem, chamado de solilóquio, né? Quando a pessoa conversa com ela mesma. Aí ele começa, não é um diálogo, porque a alma não responde, mas é um monólogo, porque só ele fala e deixou registrado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi faz um convite, porque Deus é santo, então ele tem que ser exaltado, magnificado, adorado, mas de boa vontade. De boa vontade, né? É querer adorar ao Senhor, porque a adoração também ela é arma de guerra. A adoração ela é arma de guerra. E, muitas vezes, nas batalhas espirituais que vêm na mente, se vence com o joelho no chão e adoração. Quando levantamos, já acabou todo aquele questionamento, aqueles pontos de interrogações já se foram, e nós estamos com a nossa alma, aleluia, com a nossa alma aliviada, glorificando o nome do Senhor. Então, é uma arma de guerra aprender a adorar ao Senhor. Mas eu não estou com vontade, mas dobre o joelho e faça, e experimente. Experimente, e o resultado também será concretizado, será real, né? Então, ele faz esse convite, que seja de boa vontade. Então, quando nós nos reunimos, né, temos a oportunidade, hoje muitos não puderam, né, por conta
do que passamos à tarde, e o Senhor nos guardou e que tenha guardado aos nossos também, a todos os nossos queridos, nossos familiares. Às vezes nós ficamos muito apreensivos, né, com o nosso dia a dia. E o Senhor espera de nós a gratidão, espera a adoração, Ele nos concede a vitória, mas Ele espera que nós, quando nós nos reunimos, nós tenhamos sempre em nosso coração que não é só mais um dia de culto. Não, é o dia, é a oportunidade, é a hora, como o presbítero acabou de orar, que nós temos para nos reunir e glorificar o nome do Senhor. Mas Osana, você não sabe quais as dificuldades, por quais dificuldades eu estou passando, mas qual de nós, nesse período difícil pelo qual o mundo passa, não estamos passando, cada um carregando a sua cruz? Qual de nós? Não é? Mas também há Jesus nos deixou assim bem à vontade. Quem quiser, para quem quiser, se comprometeu, pega a cruz, negue-se e vamos bendizer o nome do Senhor. No versículo 2, ele continua ainda a enfatizar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O que chama a atenção nesse verso? É o verbo esquecer, porque o ser humano tem a tendência de esquecer. Eu trarei um livro no próximo culto, vou emprestar ali a irmã Lucileide. E chego aqui a sexta-feira, quando eu a vejo, amada, eu esqueci o livro. Aí chega no domingo, não, mas olha, por conta da EBD, eu esqueci o livro. Aí chega na quarta, e graças a Deus que com o nosso Senhor não é dessa forma, não é? Não é dessa forma. Então, e o que chama também a atenção nesse versículo? De nenhum de seus benefícios. Mas quando começaram os nossos benefícios? Lá na nossa inexistência, lá na eternidade, o Senhor nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus, nos separou para sermos um povo santo aqui na terra, um povo diferenciado, um povo que o adora, que clama por Ele, que chama por Ele, um povo que dá testemunho de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele fará. Todos que servem ao Senhor têm testemunhos a contarem de curas, de portas que se abriram, de pessoas que Ele arrancou da nossa vida porque ia nos trazer prejuízos. Enfim, todos nós temos algo de muito bom para contar sobre o Senhor, depois que Ele foi lá nos resgatar, lá no lamaçal do pecado. Então, esses benefícios nós não temos como contar, porque nós ainda não existíamos. Não foi isso que Ele falou para Jeremias, que ele ainda estava no ventre e Ele já o havia separado para ser profeta de muitas nações? Conosco também. Nós ainda não existíamos, mas Ele já tinha todos os nossos dias escritos em um livro. Ele continua no versículo 3, ele começa a explicar por quais motivos a alma deve louvar ao Senhor. Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esse é o Deus que nós servimos. Mídia, pode me ajudar? Pode?
Deuteronômio, porque nós vamos manusear um pouco, então acho que vai ficar mais prático acompanharmos aqui. Deuteronômio 7, de 6 a 9, por gentileza, só para nós vermos. Que nós não podemos nos esquecer. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse é o Deus que nos escolheu. Fiel, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que achou graça em nós, foi Ele que enviou o Filho para Deus poder ter um relacionamento conosco. Então, nós não podemos abrir mão dessa tão maravilhosa graça do Senhor Jesus e bendizer ao Senhor. Versículo 4, versículo 3, que eu havia falado, né, de todas as enfermidades. Por gentileza, Êxodo 15, 26. Glórias a Jesus. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, então já tem aí uma condição, é ouvir, e ouvir com atenção a voz do Senhor Jesus, porque quem ouve com atenção aprende, guarda e pratica. Ouvir de qualquer maneira, não. Ouvir de qualquer maneira eu ouvi alguma coisa a respeito. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós ouçamos, e ouçamos com muita atenção. Quem? A voz dele. Então, a leitura da palavra está envolvida nesse relacionamento com o Senhor Jesus. A vinda à casa do Senhor, os jejuns, tudo isso, né, faz parte do nosso relacionamento e da graça do Senhor derramada em nossas vidas. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, 1, 2, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, dos olhos do Senhor. Reto, fizer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Eu não posso fazer só para o homem ver. Porque aí já recebeu a glória do homem, não vai receber a glória de Deus. E a dele é maravilhosa. Não podemos, não é? Reto diante dos olhos do Senhor. E inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos. Os mandamentos estão aqui, na palavra. Ter atenção ali, humildade, aprender, porque a palavra nos ensina, e muito. Aí vem a outra condição, pré-requisitos ou requisitos. E guardares todos os seus estatutos. Estão aqui. Guardar os estatutos do Senhor Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te...
Por isso que o salmista escreveu aqui: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Por gentileza, Mateus 9, de 2 a 6, perdão, Mateus 9, versículo 2, e depois o versículo 6. Mateus 9, 2, obrigada. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Olha aqui o que o salmista disse: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Esse é o 6, obrigada. Ora, aí como houve ali um desacordo, né, entre os religiosos, porque não aceitavam o poder do Senhor Jesus, e ele, sabendo o que passava no coração, ele respondeu: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, aí vem a cura: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, o salmista deixou aqui um ensinamento para a igreja na atualidade. Glórias a Jesus. Quem redime a tua vida, 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quando Davi escreve esse verso, que redime a vida da perdição, Davi já tinha uma experiência muito grande do que era o sofrimento. Recebeu a unção bem adolescente, ainda para ser rei, na casa dos pais, mas era desprezado pelos irmãos. Quando Saul assumiu o trono, levou Davi, né, para que fosse morar no palácio, mas cedo o coração dele se encheu de inveja contra Davi, e dali por diante foram muitos anos de sofrimento, de fuga, de esconder-se em caverna, de não ter o que comer, de vagar pelo deserto, de conseguir o Senhor, certamente, porque tinha um plano na vida de Davi, um propósito, né, de que nenhuma das lanças lançadas, nenhum dos dardos lançados pelo inimigo o alcançasse. Então, Davi tinha uma experiência, ele sabia o que era ser redimido da vida e da perdição. Então, ele afirmou aqui com toda a propriedade: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E conosco não é diferente. É o Deus que nos livra dos laços, que corta, que quebra o dardo, e aí nós escapamos como os pássaros escapam, né, do laço do passarinheiro. É Ele que dá ordem aos anjos para agir em nosso favor, em favor dos nossos, aquele que nós já clamamos há tantos anos, pedindo ao Senhor: liberta e transforma. O Senhor está guardando, o Senhor guarda em todo tempo. Em todo tempo o Senhor Jesus guarda os nossos, estejam eles onde estiverem. Nós só não podemos desanimar, não deixar que o pensamento negativo venha predominar na nossa mente, mas continuar ali batendo. A ordem é: batei, batei, pedi, pedi, e continuar no clamor do Senhor, porque é Ele que redime a vida da perdição. Quantas mães passam as madrugadas de joelho porque os filhos saem por essas festas loucas, esses bailes loucos, e o Senhor os guarda. Quando elas os veem pela manhã chegando, glorificam ao Senhor. Ou não? Não é? Glórias a Jesus. Quem enche, aí ele ainda está falando e dando os motivos pelos quais a alma tem de louvar ao Senhor.
bem dizer ao Senhor. O 5, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E aí eu vou pedir a Carol, diaconisa, que passe para mim, por favor, Isaías 49, do 29 ao 31, o vigor que o Senhor dá. Dá ao jovem, mas dá ao idoso também. Dá ao cansado também, e faz dele nova criatura. Isaías 49, do 29. Foi sem internet? Foi? Obrigada. 29, por favor. As maravilhas que o Senhor faz. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando vem o desânimo pensando que vai nos vencer, que vai nos parar, que vai nos atrasar, ou eu já pedi muito, eu já clamei muito, eu não quero mais tratar desse assunto, aí o Senhor vem, faz o renovo e nós continuamos no propósito, seguimos no propósito, para a glória de Deus. Como se Ele nos desse uma nova vestimenta, vamos trocar, aí vem com mais unção, agora vai clamar, continua a clamar, porque eu sou contigo, e Ele é com cada um de nós. O Senhor, aí Ele termina essa primeira parte de dialogar com Ele mesmo, aí Ele entra numa parte agora, eu achei interessante, né, e veio do alto, que Ele começa com o pequeno, né, Ele começa conversando com a alma dele, e aí depois Ele abre para todos, todos são chamados, né? E quem quiser ouvir, quem tiver ouvido, quem quiser entender, quem quiser guardar, o Senhor está de braços abertos. 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aí Ele já abriu, né? Agora, todos que são, o nosso Deus é o Deus da justiça. Diz-nos o Salmo 68, 5, que Ele é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus no seu santo lugar. E, na caminhada do povo, entre o Egito até tomar posse da terra prometida, o Senhor sempre recomendou que o povo tivesse cuidado com os estrangeiros, porque Israel foi estrangeiro no Egito. E lá Ele ouviu o gemido do povo, o sofrimento do povo, como o povo era tratado, e desceu para tirar o povo de dentro de uma nação poderosa, era a mais poderosa. Acabou com a nação, deixou a nação zerada, e o povo saiu vitorioso e ainda saiu com riqueza. Esse é o Deus que nós servimos, né? Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Êxodo 3, 8, 9. Não retornou, não é, querida?
Ô, glória! Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O Senhor tem sempre o melhor para os dele, né? Ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do ferrezeu, do eveu, dos jebuseus. E agora, eis que o clamor, porque é importante, dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aí, Davi deixou registrado aqui que ele fez notório, ele publicou, ele anunciou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E como fez, né? Ele mandou pão, ele mandou carne, água, a roupa não se rasgou, o calçado não acabou, enfim, fez maravilhas. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele é misericordioso, ele é de uma paciência conosco. Aqui ele começa a falar da paciência de Deus. Ele agora começa a exaltar os atributos de Deus, a paciência que ele tem conosco. Porque, às vezes, nós demoramos a compreender. Às vezes, nós demoramos a compreender o falar, o Senhor já falou, e nós não entendemos, e tornou. Quando eu cheguei, o presbítero orava sobre isso. Era você, presbítero, que estava orando? Que, às vezes, nós não compreendemos. E não é verdade. Às vezes, nós não compreendemos o falar, mas o Senhor já falou, e nós continuamos, mas, Senhor, e o Senhor já respondeu, mas, Senhor, eu já respondi. Eu só fui entender que era o Salmo 103, hoje é quarta-feira, na segunda-feira, meia-noite. Até então, eu estava andando lá pelo deserto, montando o texto, montando da terra, e esse versículo bem diz, e ó, minha alma, o Senhor já vem, já há algum tempo ao meu coração. Eu falei, Jesus, agora eu entendi. Nós somos, às vezes, tardios, né? Carol, por favor, nós lemos o misericordioso e piedoso, é o Senhor grande em benignidade. O 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Por favor, Isaías 57, 16. O amor do Senhor para conosco. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz não. Ele diz que se ele, em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano. Por isso que ele tem essa paciência conosco e nos ensina vagarosamente, caminha no nosso ritmo, no nosso passo, até nós começarmos a compreender, né, o que ele faz, por que nós fomos chamados, qual é a nossa finalidade, qual é o ministério que nós temos de ser utilizado por ele, usado por ele, né? Ele caminha no nosso passo para que nós venhamos compreender. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque nós não suportaríamos, não teria um vivo, né?
Pois quanto o céu, aí ele usa de novo uma outra figura de linguagem para nos dar a noção da misericórdia dele, uma vez que nós não temos como medir. Não temos como medir. É infinita. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, conseguimos medir a distância entre terra e céu? Conseguimos? Assim é a misericórdia do Senhor conosco. Ela é infinita. Ela é infinita. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ela é infinita. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, quanto mais nós nos comprometemos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós queremos ser revestidos, quanto mais nós queremos compreender a palavra do Senhor, pedir que Ele abra o nosso entendimento e que nós venhamos a aprender, a reter, a ter mudanças na nossa vida, no nosso caráter, nas decisões, aprender a esperar no Senhor. Quanto mais nós queremos ficar no esconderijo do Altíssimo, quanto mais nós queremos ficar bem juntinho de Jesus, menos tendência para o pecado. O pecado já não nos atrai. Sabe aquelas práticas antigas que outrora eram tão importantes, não tem mais valor nenhum, porque nós queremos, sim, mais, mas queremos mais de Cristo. Aí ele entra na paternidade. Ele entra na paternidade e já começa com uma comparação, né? Ele já começa com a comparação. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E aí, né, os que gostam de contender vão dizer, não, mas tem pai que espanca, tem pai que maltrata, tem pai que abandona, tem pai que leva o filho a óbito, mas esse que nos criou, que nos teceu dentro do ventre de nossas mães, esse aqui não. Esse aqui se compadece de seus filhos, assim como o Senhor se compadece daqueles que o temem. O filho pródigo, ele pegou o que cabia a ele de herança, foi se lambuzar no mundo, se prostituir, fazer o que ele bem queria. Mas, quando ele se recordou do pai, a palavra nos diz que ele vinha ao longe, o pai reconheceu que era ele e foi ao encontro dele, e deu roupas novas, e colocou o anel no dedo, e fez uma nova criatura. É assim que o Senhor faz conosco. Ele se compadece a esse ponto. Então, nós não podemos deixar que as acusações, as coisas velhas, que Ele já lançou no mar do esquecimento, venha tirar a nossa comunhão com o Senhor, venha tirar a nossa paz com o Senhor. Não podemos, porque já fomos lavados, temos a mente de Cristo, e as coisas velhas já passaram. E nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, às vezes, tantas discussões, tantas discórdias, pessoas que deixam os caminhos do Senhor por aborrecimentos, tantos lares em desentendimento, tudo vai ficar por aí. Tudo vai ficar por aí. As pessoas em desacordo porque
Não, eu quero ficar aí, eu quero sentar aí. Não, mas o Senhor me mandou sentar lá. Não, mas eu quero sentar aqui. Meu Deus. É o Senhor quem escolhe. É Ele que dá a cada um da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aí ela me conta assim, ô Zana, eu estou com vontade de fazer algo assim. Aí eu vou rápido, o mais rápido, entre um intervalo de uma palavra e outra, vou lá e faço. Quando ela vai fazer, eu já fiz. Meu Deus. Fica por aí, não queira receber a glória do homem. Porque o homem são seus dias como a erva. Olha por que nós não podemos contender, não podemos concorrer. Perceba no versículo 15. E vem do Senhor Jesus. Não está aqui, não. Está vindo aqui, agora. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Aí, nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Ninguém que foi lavado e remido no sangue de Cristo está no corpo de Cristo sem uma finalidade. Apenas para vir e assistir. Ninguém. Nós vimos, o Senhor nos traz, porque nós temos um compromisso de sermos gratos, de adorá-lo, de agradecê-lo por todos os benefícios que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará, pelos livramentos que nós não imaginamos, os livramentos que o Senhor nos dá. Nós não imaginamos. Pastora Carmen sempre menciona essa frase, que nós não temos ideia, nós não temos noção dos livramentos que o Senhor nos dá, dos laços que Ele corta, dos que nos desejam mal, e o Senhor põe uma muralha de proteção, e aí o dardo bate e volta, e nós continuamos intactos. Então, a nossa vida ela é passageira. Aqui na terra, ela é tão rápida que ela é comparada à erva, é como a flor do campo. Aí o Senhor me deu assim, a flor do campo, ela não é tão admirada quanto a flor adubada, aquela flor que a pessoa é presenteada, é a do campo. Ela é a que está mais exposta, ela é a mais frágil, né? Ela está sujeita à intempérie, ao sol muito forte, à chuva muito forte, à ventania muito forte. E, às vezes, ela não tem a mesma resistência daquela que recebe vitamina. É a essa flor do campo que é comparada à nossa vida. E é o Senhor que nos sustenta. Então, nós não podemos perder tempo na casa do Senhor, principalmente na casa do Senhor, né? Com questões pequenas. Não dá tempo, não, porque nós temos uma responsabilidade, né? Nós fomos chamados a uma responsabilidade, e que não fica aqui dentro de quatro paredes. Nós temos a responsabilidade também lá fora, que está mergulhado nas trevas e no pecado. E nós temos essa responsabilidade. Não é? Ide, temos um ide. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. É de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Queres deixar a sua posteridade próspera, abençoada e guardada em Cristo? Está aqui. As palavras estão aqui. Talvez nem vejamos, talvez não seja para os nossos dias, mas
alguém vai dar o testemunho. Eu estou aqui hoje porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a minha tia, porque a minha avó, porque alguém pagou lá no joelho, clamou, chorou, orou, e a pessoa está ali em resposta de oração. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram de seus mandamentos para os cumprirem. Por isso que tem que ser com decência e ordem. Não podemos, não é a nossa moda, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Mas eu não gosto. Então, ele disse que a porta é bem estreitinha, né? Então, se é estreita, temos que dar o nosso jeito. Se nós queremos, temos que dar aí o nosso jeito. O Senhor trabalha, vem tirando aí a rebeldia, a discordância, porque eu tenho que caber aquela medida da porta estreitinha. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Aí agora ele começa a falar sobre a soberania de Deus, a grandiosidade, o poder, e já estamos no término. Fiel como Ele é. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, tudo que nós vemos e ouvimos que eu mando mais, não, mas quem manda mais sou eu, mas o meu país é o primeiro do mundo, não, mas aqui também é uma grande potência, não, o que foi acabado de orar aqui, essas situações que nós passamos, né, que as pessoas querem sair e vir, estão podados, porque eles pensam que o poder está nas mãos deles, eles pensam que o poder está nas mãos dele. Aí o Senhor responde assim, e o seu reino domina sobre tudo. Então, em algum momento, essa situação cessará. Em nome de Jesus. Cessará e o povo terá de novo liberdade de ir e vir. Bendizei ao Senhor. Aí agora ele já se dirige aos seres celestiais. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Carol, por gentileza, Isaías, capítulo 6. Do 1 ao 3, por favor. O número 1, a partir da segunda parte do versículo, tá? Eu vi o Senhor. Ok? Sim, igreja? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, aí eu gostaria que a igreja lesse comigo, daqui até o final, dos 2 pontos em diante, que é uma declaração, porque o título do salmo é Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. E aí nós que tivemos a oportunidade de estar aqui hoje, estamos gratos a Deus, lêssemos com fôlego de vida e declaremos. No 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Agradeço ao Senhor a oportunidade. Glórias a Jesus, porque Ele é digno de louvor. Bendizemos ao Senhor, que nós possamos a cada dia bendizer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Até aqui nos deu o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, igreja? Os nossos corações se encontram o quê? Né? Quentinhos.